nesse lugar. Eu sinto fumega, o altar onde adoro. Uma nuvem de poder fez tudo estremecer. Um vento que soprou varreu a iniquidade. Quão tremendo é a visão desse lugar. Sacerdotes de joelhos no altar. Um evento que abalou os alicerces da alma dos filhos de Deus, dos santos, do povo de Deus aqui. Te adorar, dizer da glória do teu nome. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Por entre a rocha pude ver a grandeza da tua glória. Estremecer meu coração, não lancei-me ao chão e quero ser só teu, pra glória do teu nome. Quão tremenda é a visão desse lugar. Sacerdotes de joelhos no altar. O evento que abalou os alicerces da alma, os filhos de Deus, os santos, do povo de Deus aqui. E viverei a te adorar, da glória do teu nome. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Por entre a rocha pude ver a grandeza da tua glória. Estremecer meu coração, não lancei-me ao chão e quero ser só teu, pra glória do teu nome. Por entre a rocha pude ver a grandeza da tua glória. Estremecer meu coração, não resisti. Lancei-me ao chão e quero ser só teu, pra glória do teu nome, pra glória do teu nome, pra glória do teu nome. Glória do teu nome. Boa noite, meus amados irmãos, da graça e a paz a todos. Nossa palavra de agradecimento na presença de todos que aqui se encontram na plataforma Zoom e também no canal do YouTube. Sejam bem-vindos, que neste início de noite Deus possa falar aos seus corações mais uma vez.
Ele que teve a misericórdia de nos despertar no decorrer da manhã e no decorrer do dia, nos deu essa permissão de, mais uma vez, voltarmos a estarmos aqui, na tua santa presença. E diante disso, nós vamos, nesse momento, pedir que vocês aí que estão em casa, tiver com suas Bíblias, abra em Salmos 48. Salmos de número 48, a cidade de Deus. Cântico Salmo dos filhos de Coré. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte de Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer com alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-lhes de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental destruíste as naus de Táfis. Como temos ouvido dizer, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu tempo. Como é o teu nome, ó Deus? Assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrar às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Amém. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Nós vamos convidar, diante dessa palavra, nossa irmã Vera, para adorar esse grande Deus. Grande Deus. Vamos adorar com oração. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Soberano Deus, Pai de amor, infinita bondade, nós agradecemos, Senhor, mais uma vez, por estar aqui nessa plataforma, mais uma noite para te adorar, para engrandecer, para louvar, para adorar-te, Senhor, porque nós só temos o Senhor para adorar, nós não reconhecemos outro Deus para dar honras e glórias. Só a ti, Senhor, todo louvor, toda adoração. Neste momento aqui, nós queremos agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, Pai. Mesmo nós sendo desobedientes, pecadores diante de Ti. Pai querido, Deus amado, muito obrigada por este momento aqui, Senhor, com nossos irmãos. Que o Senhor visita cada um nesta hora, Senhor. Mesmo que seja nesta plataforma, Senhor, esse culto remoto. Mesmo assim, Senhor, o Senhor fala conosco. Que o Teu Espírito Santo possa invadir, Senhor, a casa de cada um nesta noite, Senhor. Que mesmo à distância, Pai, nós estamos ligados no mesmo Espírito, Pai. Deus querido, venha ter conosco, Pai. Abençoe este culto nesta noite, Senhor. Esteja com o pregador desta noite, Senhor. Que nós possamos até entrar aqui, Senhor, vazios, mas que nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, meu Deus. Venha falar conosco, Pai, através da sua mensagem, meu Deus. Muito obrigada, Jesus, por este momento aqui, Senhor. Peço, Senhor, nesta hora que o Senhor abençoe cada um que está aqui nesta plataforma, Senhor, e também na plataforma do YouTube, Deus, que esteja nos ouvindo, Senhor. Que o Senhor possa derramar graça, bênção sobre cada um de nós, Pai. Muito obrigada por ser esse Deus bondoso, maravilhoso para com nossas vidas, meu Senhor. Obrigada, Jesus, por teu amor. Muito obrigada, Jesus, por esse dia, que foi um dia assim maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigada por estar aqui, Senhor, neste momento. Obrigada, Senhor, por ter nos escolhido, meu Senhor, por estar aqui.
Muito obrigada, meu Senhor. Abençoa o presbítero Mário, o irmão Cícero, o pastor pregador desta noite, Senhor, que ele não fale dele mesmo, mas que o Espírito Santo do Senhor possa interceder por ele, Senhor. Muito obrigada por tudo, meu Jesus amado. Fica conosco e receba tudo que for feito aqui, Senhor, nesta plataforma, meu Deus. Que seja para a tua honra e glória, meu Senhor. Que o Senhor receba no trono da tua graça, meu Deus. E aqui diante de ti, Senhor, em nome de Jesus, que nós te pedimos e agradecemos, meu Deus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Louvado seja Deus. Oração de adoração ao nosso Deus, esse grande Deus. E também agora nós vamos nos preparar para a leitura. Um momento também importante do nosso culto é de ouvir, Como você vê que você não está aparecendo? observar a nossa situação diante do Senhor. Bota sem focar, ó. Tá. Você tem que liberar a imagem. Desde já, convidar nossa irmã Lene, após a leitura, para fazer essa oração de confissão, se assim puder. Vamos primeiramente ler essa leitura bíblica que está no Salmo 51, um salmo bastante conhecido, mas que fala profundamente dos nossos corações, do estado com o qual nós nos encontramos. E após nossa irmã Lene está convidada para também nos dar essa palavra de confissão de pecados. Vamos ler o Salmo 51, que diz: confissão e arrependimento. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, de maneira que serás tido por justo no teu julgado. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compravas, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inapuros, retire do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Por não te comprares em sacrifício, do contrário, eu tu daria, e não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus. São um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezará, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. E sobre o teu altar te oferecerão novilhos. Amém. Que Deus abençoe essa palavra nos nossos corações. E da nossa irmã Silene, que nos dê essa palavra de oração, de confissão de pecado. Pai do Senhor, irmãos, oremos. Santo, santo, santo é o teu nome. A ti seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Te agradecemos, ó Deus, pelo dia que passamos. Te agradecemos pela tua provisão, pelos teus cuidados, pela tua fidelidade nas nossas vidas. Apesar de sermos infiéis, o Senhor tem sido fiel a todo instante, Senhor. Neste momento, Senhor, a tua igreja se prostra diante do Senhor, reconhecendo a tua soberania e, ao mesmo tempo, reconhecendo o quanto nós somos pequenos diante da tua grandeza.
Somos pequenos, falhos, imperfeitos. Estamos diante de um Deus que não falha, um Deus temível, um Deus justo. Pedimos neste momento, ó Deus, que o Senhor tire de nós tudo que não te agrada, Senhor. Tudo aquilo que penetra os nossos corações, que aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, ó Deus, que neste momento o nosso falar também, o Senhor venha, Senhor, consertar para que teu nome seja engrandecido nas nossas vidas, que nós venhamos tão somente obedecer a tua palavra, Deus, para não pecarmos contra o Senhor. Nos ajude a seguir os teus santos e retos caminhos. Ó Deus, nos ajude a estar com as vestes limpas, vestes de louvor e adoração, para que teu nome seja glorificado. Recebe a nossa oração neste momento, e o Senhor, neste momento, venha trabalhar em todo o nosso ser, Senhor, tirando de nós tudo que não te agrada. Essa é a nossa oração em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, e realmente aquele que sonda nossos corações, conhece o nosso ser, o nosso estado, como tivemos hoje. Hoje é o dia no qual estamos diante da presença do Senhor. Por isso que é importante nós adorarmos, é importante nós confessarmos nosso pecado diante dele e também de louvar. Nós vamos, nesse momento, fazer mais uma leitura bíblica, já para o convite do momento de louvor. Vamos ler novamente o Salmo, mais uma vez, o Salmo 95, para nos preparar, para cantarmos louvores ao Senhor. Convite a louvar o Senhor. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça. Vitoriemos-nos com salmos, porque o Senhor é Deus supremo, é o grande rei acima de todos os deuses, nas suas mãos. Estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo me à prova, não obstante ter visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado. Não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E Deus, mais uma vez, aplique essa palavra nos nossos corações, além do convite, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Ele nos alerta a nos atentar à sua palavra. Não fazer o que entre no ouvido e saia por outro a palavra de Deus. Para não cairmos no que diz aqui no versículo 11. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vamos agora ouvir cânticos de louvor ao Senhor nesta noite. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos estão ouvindo aí? Está dando para ouvir? Pronto. Vamos louvar o Senhor, o único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Vamos louvar o Senhor com a canção Seja Engrandecido. Salvação, pesa
só para dizer que te amo, ó Pai. És tudo para mim e que eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor, Ele tem feito grandes coisas em nosso meio, e por isso nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Louvamos a Deus. Aleluia. Como nós lemos aqui no Salmo 95, vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, um convite. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Fizemos essa parte de louvar ao Senhor. Mas no próprio no próprio Salmo 95, no versículo 7, ele também já nos traz uma exortação. Para mim e para você que está aí hoje, tanto na plataforma Zoom como no canal do YouTube. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endereçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Vamos, nesse momento, nos preparar para ouvir a palavra de Deus. Nossa oração é que Deus
fale a você nesta noite. Continue a falar com você nesta noite. Boa noite, reverendo Ezequiel. Estou ouvindo, reverendo, porque eu desligo o microfone. Estou ouvindo. Então, capítulo 2 de Filipenses, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus amados, vamos orar nesta hora. Querido Deus, nosso Pai, que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos perdoe todas as nossas falhas, nos prepara todos os teus servos, prepara o teu servo que está com a incumbência de ministrar a tua palavra, e que a tua palavra pregada nesta noite venha encontrar guarida em cada coração, haja edificação, fortalecimento, revestimento no Senhor, na força do teu poder. Esteja, meu Deus, conosco, esteja com todos os teus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos e diletos irmãos, Cristo, o Senhor Jesus Cristo, segundo o ensino apostólico, segundo o ensino do apóstolo Paulo, aos Filipenses, nos mostra que ele é o exemplo de vida. Ele é exemplo de vida. E tudo quanto nós precisamos para viver em harmonia, nós encontramos em Cristo. Basta buscarmos nele que seremos abençoados. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa porção para resolver um problema interno na igreja, a igreja que foi fundada por Paulo. Então, aqui nos mostra a palavra que a razão dos nossos problemas sempre é o pecado, e a solução para os nossos problemas é sempre Jesus Cristo. Então, para ensinar aqui a igreja de Filipos, Paulo, mais uma vez, ele une o conhecimento teológico com a prática. Ele não apenas escreveu uma das mais belas passagens bíblicas sobre Jesus, mas nesta passagem mostrou àqueles irmãos
o exemplo de Cristo. Assim não basta apenas conhecer o Senhor Jesus. É preciso imitá-lo. Então, nós vamos, nesta noite, ver as qualidades de Jesus durante o seu ministério e que podem ser também as nossas qualidades. O apóstolo aqui fala das qualidades do verdadeiro Filho de Deus. E nós aqui vemos que a primeira característica aqui do filho, de um filho de Deus, de um verdadeiro filho de Deus, é que ele deve ter um comportamento altruísta. É isso que diz aqui no versículo 5 e 6. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. O Senhor Jesus, na qualidade de Filho eterno de Deus, sempre teve a forma de Deus, sendo igual a Deus em tudo. Então, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, ele existia e sempre existiu antes de qualquer coisa criada. Ele é eterno, sempre existiu juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Nós podemos ver aqui nas referências, nós podemos ver isso, começando pelo apóstolo João, quando ele disse que no princípio era o verbo, era Deus. Ele estava no intermédio dele. Perfeito se fez. O apóstolo Paulo também, falando aos Colossenses, ele diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Seja um trono, soberania, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Também, ainda em Colossenses, o apóstolo ensina, ou melhor, em Hebreus 1:13. Ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? E também no Evangelho de São João, o apóstolo registrou aqui a palavra de Jesus, que diz: em verdade, eu vos digo, antes de Abraão existisse, eu sou. Então, meus queridos irmãos, também tem em o Evangelho do apóstolo João, no capítulo 17, verso 5, quando ele diz: agora, Pai, glorifica-me, Pai,
contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. O apóstolo Paulo, ainda no capítulo 1 de Colossenses, ele diz, pois nele foram criadas, primeiro verso 16, todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado, por meio dele e por ele. Então, esses versículos que eu estou citando é para lembrar os irmãos que Jesus Cristo sempre existiu, sempre ele foi Deus. Ele se encarnou, né? Ele se encarnou, ele abriu mão dos seus direitos, sobre seus direitos, as suas prerrogativas. Mas ele não abriu mão da sua divindade. Ele não foi despojado da sua divindade. Ele não passou a ser Deus após o nascimento ali em Belém. Não. Ele sempre foi Deus. Ele passou a ser homem, mas ele não era metade Deus e metade homem. Não. Ele era 100% Deus e 100% homem. Então, isso significa que Jesus, mesmo com todo esse cabedal, todos esses recursos, toda essa magnitude que lhe pertencia, todos esses direitos, mas ele abriu mão dos seus direitos em nosso favor, em favor dos eleitos, né? Então, o que significa isso? Eu estou falando sobre as qualidades de um verdadeiro crente, não é isso? Então, isso significa que eu e você, meu irmão e minha irmã, como crentes, devemos descer de nossa posição em busca do irmão mais fraco e que precisa de mim. Então, aí está uma demonstração do altruísmo do Senhor Jesus. Além dessa qualidade, a outra qualidade que aqui nos apresenta o texto, versículo 7 e 8. Versículo 7 e 8. Diz assim o apóstolo: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. É conhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou na cruz, de que era aparência. Jesus, como gnósticos, docéticos, que achavam que Jesus parecia, mas não era verdadeiro. Mas quando a gente lê a palavra, quem conhece a palavra de Deus, não crê como
docéticos como os gnósticos. Por quê? Quando Jesus, mesmo depois da ressurreição, ele se apresentou aos discípulos, que houve, assim, dúvidas, houve incredulidade, como foi o caso de Tomé, e Jesus se apareceu aos discípulos com as portas trancadas e disse, chamou Tomé, disse, Tomé, apalpa aqui minhas mãos, meu lado. Né? Então, Jesus não era simplesmente uma aparência, ele era uma realidade. Ele podia ser apalpado. Ele se alimentou mesmo depois da ressurreição. Ele participou de refeição com seus discípulos. Então, no verso 7, antes de si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, né? Reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte de significa. Como agora mesmo está se aproximando, só ele se fazer carne e habitar entre nós, ali já foi a primeira humilhação. Ele deixou aquela hoste celestial, onde ele era adorado pelos anjos, os quais, como diz Isaías capítulo 6, cobriam os olhos, porque eles se julgavam indignos, não era capaz de encarar o Todo-Poderoso. Santo cobriu os pés, né? Pois não podia encarar a glória do Senhor. É esse Deus que está ali. Esse que foi humilhado. Esse que, como diz aqui o texto, impossível. Ele não se esvaziou da divindade, ele se esvaziou desses direitos, desses privilégios, do status que ele tinha, junto ao Pai, junto ao Espírito Santo. Então, ele abriu mão dessa adoração angelical, né? Desse convívio, e foi, né? E nasceu o mesmo sentimento que os humanos têm, a fome, a sede, né? A dor e mais outras coisas, Jesus, né? Ele abriu mão daqueles direitos que ele tinha no céu para, junto com os anjos, junto ao Pai, ao Espírito Santo, por amor a nós. Como os teólogos falam do pacto da Trindade. A gente não pode explicar, não tem como explicar. Mas esse pacto, segundo a gente entende, foi onde saiu a decisão de Jesus ser o nosso Redentor, pagar o preço
do nosso resgate, não tínhamos como escapar. Como escaparemos nós? Não tínhamos como escapar, não tinha escapatória. E foi preciso que Jesus abrisse mão dos seus direitos inalienáveis para que nós fôssemos salvos. Então, ele, diz o Isaías, que ele não tinha aparência nem formosura, ele era um homem de dores que sabe o que é padecer. Ele sabe o que é padecer. Ele foi cuspido, ele foi desprezado, né? Foi torturado, né? Mas o que é que diz a palavra de Deus? Antes, assim mesmo, esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Além dele ser humilhado ao se tornar homem, ainda desce um degrau que passou a condição de servo. O que é servo? Servo era um escravo, um doulos, no grego. E ele próprio se declarou servo. Ele disse aos seus discípulos: vocês viram eu lavar os pés dos seus condiscípulos? Façam o mesmo, porque eu, como mestre, eu, como Senhor, estou dando exemplo para vocês. Então, eu fiz, vocês devem fazer o mesmo. O Paulo diz: sede imitadores, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, meus amados irmãos, ele foi o nível máximo da humilhação de Jesus. Então, o verdadeiro Filho de Deus deve buscar a humildade sem precedentes. Então, ele fazendo semelhante a homens. Na verdade, ele se tornou homem. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ele mesmo sendo rei, Jesus mesmo sendo rei, veio como servo, né? Como já frisei, a palavra servo vem do termo grego doulos, que pode ser traduzido como escravo. Então, isso significa que Jesus tornou-se... que não significa que Jesus tornou-se um demiurgo. Ele não passou a ser menos que Deus. Pelo contrário, ele tornou-se, nasceu como um ser humano. Ele seguiu todo o percurso, como criança, bebê, depois adolescente, depois jovem, depois adulto. Então, Deus escolheu também uma humilde serva para ser sua mãe. Ele não veio como um rei. Eu acho que é propício essa mensagem agora, chegando no Natal. Ele não veio como um rei, um servo. Seu primeiro lugar na terra foi um estábulo, foi
um coxo. E sua família era humilde. O seu pai, José, era um carpinteiro. Então, meus amados irmãos, seus primeiros visitantes, se vocês recordarem, foram visitantes humildes, foram os pastores, foram os magos. Então, Cristo se humilhou para vir a este mundo. E o que é que nos ensina o texto? Que nós devemos, como filhos de Deus, ter o mesmo sentimento dele. Tiago diz: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então, esse aí é o caminho, viu, irmãos, do verdadeiro servo de Deus. Então, a outra qualidade, a outra característica do verdadeiro filho de Deus deve ter, é que o verdadeiro filho de Deus deve ter uma atitude sacrificial. Diz aqui no versículo 8, e achado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e morte de cruz. Então, Jesus desistiu da glória do céu, o que demonstrou seu altruísmo. Nascer como homem foi humildade, mas morrer na cruz pelos pecados do mundo é o maior sacrifício em qualquer parte do universo. A morte de cruz era considerada a pior condenação que uma pessoa podia provar. Era reservada aos piores, criminosos e aos escravos. Este tipo de morte estava vinculada a uma maldição dentro da legislação mosaica. A gente vê isso em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 21, né? Capítulo 21, verso 22 e 23. Se alguém houver pecado passível para a pena de morte e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o que foi pendurado no madeiro é maldito de Deus. É maldito de Deus. E o que mais aqui diz? Não contaminará a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então você vê que Jesus chegou a esse ponto por amor a nós. Ele se tornou maldito, é isso que o apóstolo Paulo diz, ele se tornou maldição, né? Porque, como diz a palavra, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelas torturas. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Então, meus irmãos, Paulo nos mostra que Jesus suportou a cruz, desprezando a afronta. Não há nada pior do que ser condenado por algo que não se deve. Algo que não se deve, injustamente. Então, devemos, o que o apóstolo quer ensinar aqui nesse texto, é que devemos ter a mesma atitude sacrificial de Cristo. Paulo fala disto quando ele apresenta Epafrodito, aí em Filipenses 2:29 e 30, Filipenses 30, quando ele diz: recebei, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar própria vida para suprir a vossa carência de socorro. Então, meus queridos irmãos, está aí o exemplo. Então, temos esse exemplo no relacionamento de Paulo e o Senhor. Paulo diz no capítulo 3, verso 10 de Filipenses. Capítulo 3, verso 10. Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Isso aí que falou Paulo, e depois Paulo ainda continua. Em Filipenses 2, 17, 18. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, como filhos de Deus, pois nós somos todos que o receberam, Deus, devemos apresentar um comportamento que envolva o sacrifício de nossas próprias vidas, se necessário for. Mas ainda a outra característica aqui do verdadeiro filho de Deus. Você quer ser um filho de Deus ou não quer ser um filho de Deus? A 11 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus irmãos, Jesus, voltando, o verdadeiro Filho de Deus será automaticamente exaltado. Paulo aqui, será exaltado pelo Senhor em todas as circunstâncias. Segundo o verso capítulo. Jesus humilhou-se, sacrificou-se, teve um final feliz. Alguns pontos que está acima de todo nome.
acima de todo e qualquer outro nome, né? Foi Deus que fez isso. Ele ganhou de todo nome. Ele foi exaltado sobremaneira. O joelho se dobrará, como dos que estão na terra e ainda debaixo da terra. Toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, devemos assumir uma atitude de humildade, porque certamente seremos exaltados, participaremos da glória de Deus e do seu reino. Jesus sofreu, sim, pagou um alto preço, sim, mas Deus o exaltou sobremaneira. Lhe dando um nome que está acima de todo o nome, todo e qualquer nome. Então, que todos os joelhos vão se prostrar, se prostrar. Mas Guardar um momento, irmãos, que caiu aí a conexão do pastor. me ouvindo agora, Ciro? Pronto. Pois é, meu irmão, desculpe aí que caiu aí, né? Que o verdadeiro Filho de Deus ele será automaticamente exaltado pelo Senhor em todas as circunstâncias. Assim como Jesus, exemplo máximo, ele foi glorificado. Ele orou, capítulo 17 de João, ele orou pedindo que aquela glória dele fosse restituída. E ele assentou-se. Ele morreu? Sim. Mas ressuscitou. Ele ascendeu aos céus. Ele está hoje à direita do Pai, intercedendo pelos eleitos. Então, devemos assumir também essa atitude de humildade, porque seremos também exaltados e participaremos da glória de Deus, né? Participaremos da glória de Deus. Mas só uma conclusão aqui, alguns pequenos
poucas perguntas. A pergunta que eu faço a mim e a você: temos tido um comportamento altruísta no sentido de que faço o bem a todos? Tenho descido do pedestal em busca do meu irmão mais fraco? Estou seguindo o exemplo de Cristo na área da humildade? Me considero menor que os meus irmãos? É difícil, né? Mas será que nós temos nos considerado menor do que os outros? Importa, como diz João Batista, que ele cresça ou diminua. Tenho assumido uma atitude de sacrifício em relação a Cristo, em relação aos meus irmãos? Então, meus amados irmãos, hein? Então, meus amados irmãos, esta palavra que eu tenho aqui nesta noite, para você mesmo, tudo isso que eu repeti há pouco. Eu não quero mais ir adiante, porque eu sei que o horário está um pouco avançado. Então, que Deus abençoe a todos. E assim como o apóstolo Paulo teve a coragem de fazer esse texto simplesmente para corrigir uma desarmonia, uma desavença na igreja que Paulo fundou, a igreja de Filipenses, que ele tanto amava. Mas surgiu problemas internos, desunião, desavença. Então, o apóstolo Paulo usou a figura maior, a de Cristo. Ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo para que hoje você fizesse parte da igreja. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você tem um grande privilégio. E você está valorizando? Então veja o exemplo. Paulo usou o exemplo máximo de Jesus Cristo para colocar aquela igreja no eixo. E nós precisamos também disso hoje. Então, que pensemos nisso, irmãos. E que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar, irmãos, e impetrar a bênção. Querido Pai, nós agradecemos por esse privilégio, por essa oportunidade. Pedimos a Ti, meu Deus, que o Senhor abençoe meus irmãos que estão nessa plataforma, conectados a essa plataforma. E faz com que, meu Deus, eles e nós possamos ter esse mesmo sentimento. Esse sentimento que houve em Cristo Jesus. Para que, meu Deus, os problemas, nós entendamos que os problemas não é simplesmente para ser resolvido pela nossa força, mas que o Senhor Jesus é o modelo máximo que pode nos sugerir, nos orientar, pode servir como um perfil, como um modelo a nós sermos seguidos. Ajuda que assim seja, ó Deus, que todos possam, ao invés de ficarem desapontados com as decepções humanas, possa se apegar a essa palavra, né, de que Jesus abriu mão de todos os seus direitos e nós precisamos também seguir o mesmo. Abençoa todos os teus filhos, guarda-os em tua presença. Em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Amém. Antes de passar novamente para o presbítero Cícero, que irá trazer um louvor, como foi lido aqui no Salmo 95, hoje se ouvir a sua voz, não endureceis o vosso coração. Estamos numa semana de festas, né? E hoje eu estava ouvindo um comentário de uma pessoa no metrô falando sobre Jesus. Porque Jesus, falamos tanto de Jesus, ele teve que nascer da forma que nasceu. Para você ver que até antes mesmo de Jesus nascer, os profetas já anunciavam que ele teria que vir para nos salvar do nosso pecado, e nasceu daquela forma humilde, uma forma humilhante, lá no estábulo, no meio de animais, não tão digno de uma criança normal nascer, mas ele teve que nascer ali e também teve que morrer na cruz, por mim e por você. Esse amor sacrificial com o qual Deus olhou para cada um de nós e viu que todos nós estávamos destituídos da graça de Deus. E só Jesus, no qual foi falado hoje, foi pregado hoje, poderia fazer. Nosso rei, que se humilhou, foi transpassado, foi transgredido, foi humilhado, rasgado, cuspido, nasceu de uma forma indigna de uma criança nascer. Não tinha nem aonde nascer, porque já era perseguido, para ser morto. Mas teve também que morrer na cruz por nós. E nessa semana no qual iremos estar também comemorando o nascimento de Jesus Cristo, numa mesa farta, graças a Deus, né? Tem gente fazendo suas compras, não é pecado, mas lembrar desse nascimento, o qual foi muito humilhado, muito indigno, e também lembrar também da morte de Jesus, por mim e por você. Vamos louvar o presbítero Cícero. Amém. Já que o Senhor, ele morreu na cruz, se humilhou em morte de cruz, por amor a nós, nós vamos louvar ao Senhor e temos que louvar a Ele a cada momento. Aleluia. Isso acertou, que eu ia gostar. Ai, meu Deus do céu. Meus amados irmãos, como é bom. Bom ouvir a palavra de Deus, bom ouvir louvar o Senhor, bom ouvir essa palavra e lembrar que tudo que estamos aqui, alguém teve que mostrar seu amor sacrificial por nós. E Deus fez isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para todo aquele que nele crê. Nele crê.
Hoje é o dia de você crer que o Espírito Santo alcance seu coração para que tenha vida eterna. Não vamos parar aqui. Vamos caminhar. Vamos andar até a Nova Jerusalém. Que Deus seja louvado por tudo desta noite e agradecer aos nossos irmãos aqui presentes do canal Zoom e também nossos irmãos aí do YouTube. Não estou aqui para observar, mas deixamos nosso abraço da Igreja Presbiteriana de Fazenda Grande e a congregação Gente Fêmea a todos vocês. E já que estamos entrando nessa semana de Natal, que possamos lembrar dessa palavra. Se você estará se reunindo com sua família, alguém teve que nascer de uma forma muito humilhante e alguém também teve que morrer de uma forma sacrificial. E essa pessoa é Jesus. Deus abençoe. Eu não estava aqui pela manhã, queria agradecer ao pastor Ezequiel de ter, de certa forma, a prepotência minha de me substituir. Não me substituiu, só tomou o seu lugar. Eu não pude estar presente, estava em outra igreja hoje, aí, graças a Deus, o pastor aceitou esse meu pedido de estar à frente de manhã, mas eu tenho certeza que também a igreja foi edificada com a palavra de Deus, esta noite também, graças a Deus. E lembrar que amanhã estaremos mais uma vez, 1 hora de oração. Momento de estarmos orando. 1 hora. Terça-feira também estaremos também em oração. Eu não estava aqui pela manhã, não sei se o presbítero pode reforçar os avisos pela manhã. Quarta-feira, se assim Deus permitir, estaremos em reunião de conselho. O pastor já estará aqui, já estará conosco para a reunião de conselho, que os irmãos estejam orando para essa reunião de conselho, porque após Natal e Ano Novo, a primeira semana é a semana da reunião de presbitério. Então, algumas decisões serão tomadas. Então, vamos orar para essa reunião do presbitério, orar pela nossa igreja, orar pela perspectiva do nosso retorno. Então, vou pedir a Cícero para reforçar os avisos pela manhã. Basicamente foram esses os avisos, presbítero. Pela manhã, falei da quarta-feira, da nossa reunião do conselho e pedi oração também pela igreja, pelas sociedades, né, pelos trabalhos. Foi basicamente isso. Meus irmãos, eu também vou pedir oração. Ontem nós encerramos o nosso bate-papo com criança. Mesmo diante da pandemia, nós tivemos trabalho com as crianças da UCP, da nível sinodal, e orar pela nossa irmã Aninha. Estará no nosso bate-papo com criança 2021. Estará falando, estará discutindo com alguns irmãos também, já estará escalada também para falar. Se assim Deus permitir. Viu? A responsabilidade da nossa futura presidente da UCP, da nossa igreja, estará no nosso bate-papo criança 2021. Já estamos com a data prevista para ela aí. Peço que o irmão ore pela vida da nossa irmã Aninha, que estará dialogando com outras crianças, essa bênção aí, que nos traz muita alegria. A gente vê o trabalho do departamento infantil desse ano 2020, com a mesma dificuldade nós caminhamos. E fomos das perseverantes do nosso trabalho. Isso nos traz muita alegria. Porque, independente da quantidade de crianças, sendo uma ou duas, é a mesma coisa que tiver 1000 para nós, no departamento infantil. Então, nossa irmãzinha estará escalada, representando nossa igreja, Fazenda Grande do Retiro, no bate-papo com criança. Deus seja louvado por isso. Então, obrigado mais uma vez, pastor Ezequiel, sua família, a irmã Vera, a família do presbítero Cícero, a família da irmã Helene, a família da irmã Antônia com Ju e Carla, a irmã Nivalda, minha esposa que está aqui conosco, a irmã Dinete, a família Alia, a família Mendes, Ana Paula, querida, minha filhinha que está aí, Dayana, e a família Mendes, de modo geral, né? E todos que estão aí também no canal todo. Nossa irmã Manu, lá de Paulo Afonso, você que está aí, um beijo no coração. E todos os outros que eu não estou vendo, mas seja abraçado nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. E se assim Deus permitir, iniciaremos a semana. Semana de festa para alguns. Para nós é de louvar e agradecer a Deus
agradecer ao Senhor, sermos gratos pelo nascimento de Jesus, nosso Salvador, o Emmanuel, o Deus conosco. Um abraço a todos. Tchau, tchau, tio Mário. Tchau, meu amigo. Tchau, Tchau, Matias. Tchau, todo mundo. Tchau, Marcinha. Tchau. Lia. Tchau, Lia. Bom dia. Tchau, Nivalda. Tchau, meus amores. Tchau, Ju. Tchau, Ju. aí. Tchau, meninos. Tchau, Dai. Tchau. Saudade, meu amor. Também, meu amor. Tchau, crianças. Ó, Nivalda. Ah, vovó aí falando. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. A paz, meus irmãos. Bom início de semana. Amém. Boa noite. Tchau, tia Ju. Amanhã teremos muitos motivos para orar, viu? Tchau, Aninha. Tchau. Fiquem com Deus.